Oi, pessoal! Tudo bem? Eu sou Carla Vidal, professora de língua portuguesa. Eu sou uma mulher negra. Hoje estou usando uma blusa preta, brincos e colares em madeira. Estou usando também um turbante com uma amarração lateral em formato de flor. Na aula de hoje, trabalharemos com a poesia de Conceição Evaristo. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção aos detalhes. Vem comigo! A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagem suja dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida, liberdade. Uma das primeiras imagens que vimos é de uma senhora. Ela é uma mulher negra, de pele retinta e cabelos grisalhos. Ela é a professora Conceição Evaristo. Você sabe qual é a sua importância para a literatura brasileira? Não? Então vamos conhecer um pouco mais sobre essa intelectual. Maria da Conceição Evaristo de Brito. Nasceu em 29 de novembro de 1946, em Belo Horizonte, Minas Gerais. É uma notável professora e escritora brasileira, especialmente ativa nos movimentos pela luta negra. Em 1973, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde se formou em letras. Cursou mestrado e doutorado. Na década de 90, Conceição Evaristo iniciou sua carreira como autora com publicações nos mais variados gêneros: romance, conto, poema. Conceição Evaristo criou um termo para fazer referência à sua literatura, e não apenas isso, a literatura de outras mulheres negras: escrevivência. Escrevivência, junção do verbo, palavra que indica a ação escrever, mais vivência, processo que uma pessoa passa ao longo de sua vida, suas experiências. Escrever mais vivência, escrevivência. Vamos conferir algumas palavras da autora para falar de literatura. Porque muitas vezes eu estou em algum espaço para falar de literatura e as pessoas falam: fala da condição da mulher negra na sociedade brasileira. Eu acho que eu não preciso falar. O meu texto é isso. E o exercício da literatura, para mim, é a minha maneira de não adoecer. Eu sempre penso isso. E quando eu falo de não adoecer, eu estou falando mesmo desse adoecimento emocional. Porque a arte ela é uma válvula de escape. E a literatura, para mim, essa criação é a possibilidade que eu tenho de sair de mim mesma, de indagar o mundo, de inventar, né, um outro mundo, de apresentar a minha discordância com esse mundo. E é uma experiência que eu tenho desde bem nova. Eu sempre escrevi, eu sempre gostei de escrever. Escrever, para mim, é
é a possibilidade mesmo de fundamentar, né? De fundar um diálogo. Eu acho mais fácil você falar pela escrita do que você falar, apesar da minha literatura ter um fundamento, né? Ela nasce do espaço da oralidade, mas eu consigo, por exemplo, falar muito mais dos meus sentimentos se eu escrever. O movimento da escrita, acho que até o movimento da própria vida. Eu acho que o movimento da própria vida é um movimento que você faz para vencer a dor, ou para vencer a morte. Eu acho que é alguma coisa assim, é o espírito de sobrevivência mesmo, né? Esse desejo de você agarrar-se à vida de alguma forma. E para mim a literatura é essa oportunidade que você tem de se agarrar à vida, né? Porque você registra a vida. Você registra a vida, você inventa a vida, você discorda da vida. E escrever, tem até um texto meu também que eu digo isso, escrever é uma forma de sangrar, porque porque é uma forma de sangrar mesmo. E a vida é uma sangria desatada, né? Vamos reler o texto para que possamos analisar. Ele está no seu material Rio Educa. Verifique. Carioca 2, integrado, segundo semestre de 2022, página 37. Agora, vamos ler algumas partes e analisar. Você percebeu as repetições no poema? Elas não são à toa, existe um propósito para isso. Vamos verificar? A repetição consciente valoriza a memória ancestral e a tradição oral. A voz de ecoou. A voz de ecoou. A voz de ecoou. Conceição Evaristo fala de gerações de mulheres de uma mesma família. Ela fala da bisavó, da avó, da mãe, uma série de mulheres. Isso quer dizer que ela valoriza a ancestralidade. Podemos perceber também a passagem no tempo na poesia. Vamos continuar? A voz de minha bisavó ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias. Diáspora do povo negro. Escravização. Preconceito. Conceição Evaristo falou sobre vários momentos traumáticos para o povo negro e seus descendentes. Ela falou sobre a diáspora, que é a dispersão dos povos pelo mundo. Falou da escravização, um episódio vergonhoso na história do mundo, e o preconceito, que infelizmente permanece até os dias atuais. A minha voz ainda ecoa, versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz do eu poético nos chama a atenção para alguns problemas que, infelizmente, ainda são vivenciados. Entretanto, a mensagem que fica ainda é positiva. Vamos continuar a análise. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato. O ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida, liberdade. Com todas as dificuldades, ainda há esperança. E essa é a mensagem que fica. Vamos continuar a análise com outro poema. Do velho ao jovem. Na face do velho, as rugas são letras. Palavras escritas na carne. Abecedário do viver. Na face do jovem, o frescor da pele e o brilho dos olhos são dúvidas. Nas mãos entrelaçadas de ambos, o velho tempo funde-se ao novo.
e as falas silenciadas explodem. O que os livros escondem, as palavras ditas libertam, e não há quem ponha um ponto final na história. Infinitas são as personagens. Vovó Calinda, tia Mambenê, primo Sendó, Iá Tapule, menina Mecá, menino Cambi, Neide do Brás, Cíntia da Lapa, Peter do Estácio, Cris de Acari, Mabel do Pelô, Sil de Manaíra, e também de Santana e de Belô, e mais, outras e outros. Nos olhos do jovem, também o brilho de muitas histórias, e não há quem ponha um ponto final no rap. É preciso eternizar as palavras da liberdade ainda e agora. O poema lido reflete sobre a relação entre o velho e o jovem, ou seja, a relação entre gerações e como é proveitoso para ambas. Vamos continuar a nossa análise. Nas duas primeiras estrofes, é possível interpretar que o velho não tem o poder da escrita, mas o poder da palavra, que é utilizada para transmitir a experiência de vida e ensinamentos. Note as características, aquilo que é atribuído a cada um deles. O velho. Rugas, abecedário do viver. O jovem. Frescor da pele e dúvidas. Nas mãos entrelaçadas de ambos, o velho tempo funde-se ao novo e as falas silenciadas explodem. É importante perceber a potência do encontro entre as gerações. No poema são citadas pessoas que historicamente são anônimas e que talvez não participem do processo histórico. Na realidade, nós precisamos refletir. A história é feita na coletividade e não apenas por